Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, tinha uma matéria aqui no G1 que eu queria dar uma analisada aqui com vocês. Veja só, Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntas. Região Norte lidera com 459 para cada 100 mil habitantes. Então, por aí você tira o tamanho da desproporcionalidade da coisa, né? Veja só, novos dados do censo de 2022, divulgados pelo IBGE, mostra que o país tem 580 mil estabelecimentos religiosos de todos os tipos, né? Já o número de instituições religiosas é de 264 mil e unidades de saúde 248 mil. Então, por aí, realmente a gente consegue observar que há assim, um abismo de mais de 50% em da diferença entre hospitais, escolas e os templos religiosos, né? As escolas, elas dão instrução às pessoas, né? Os templos religiosos dão fanatismo, né? Fundamentalismo. Lamentavelmente, essa é uma realidade, né? Os hospitais, na sua maioria das vezes, dão saúde, curam, porque tem pessoas que estudam para isso, e os pastores não fazem milagres, não curam ninguém. Nós estamos numa crise de dengue no país inteiro e não há um pastor que tenha curado alguém da dengue ou das possíveis mortes que aconteceram aqui em Brasília. Acho que já são 6, se não já tivesse sido mais um pouco. Então, e a crise da Covid que nós tivemos nos anos passados, né? Então, que isso causou um problema sinistro, 700 mil pessoas mortas e os caras desesperados querendo que os templos fossem abrir e pedindo que as pessoas não deixassem de dar o dízimo, porque eles estavam preocupados com dízimos e não com saúde, com vida, nada. Esse era o interesse. Os políticos estavam preocupados com eleições e com a possibilidade de usar os evangélicos como os evangélicos foram usados. Eles foram usados, reusados, reutilizados e utilizados novamente, e mesmo assim eles não conseguiram compreender. Por quê? Porque são pessoas que estão ali, lamentavelmente, infelizmente, seguindo ordens de pessoas que muitas das vezes são piores do que a encomenda, né? Então, lamentavelmente, né? Vamos lá. O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. É o que mostram os novos dados do censo de 2022, divulgados nesta sexta-feira, dia 2, pelo Instituto 2 de fevereiro, né, de 2024. Divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE. São, em média, 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas do tipo de edificações que compõem as 111 milhões e os 111 milhões de endereços no Brasil cadastrados durante a pesquisa. O censo entende como estabelecimentos religiosos, igrejas, templos, sinagogas e terreiros, por exemplo, de todas as religiões, desculpa. Estabelecimentos religiosos, igrejas, templos e outros, 579 e 700 mil. São 286 para cada 100 mil habitantes. Estabelecimentos de ensino, escola, creches e universidades, 264, 130 para cada 100 mil habitantes. Estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, pronto-socorros, 247.122 para cada 100 mil habitantes. Então, é uma coisa realmente espantosa, né? E como eu disse, os templos não estão aí curando ninguém. Além daquelas, vamos dizer assim, daqueles espetáculos de curas que não são de fato curas, e a gente sabe disso, né? São espetáculos de curas de pessoas que não curam ninguém, né? Os hospitais estão lotados. Seria tão bom se esses caras tivessem poder
para ir aos hospitais e curar câncer, AIDS, Covid, sarampo, gripe. A gripe é uma das doenças que mais matam no mundo, né? Os vírus se renovam sempre e a gente, às vezes, a gripe virou uma endemia, né? Então, em todo lugar tem gente com gripe, mas a gripe mata bastante. Então, essas pessoas não curam ninguém, nem de um resfriado, que dirá dessas doenças. Não curam, não curam. Nenhum desses caras tem poder para curar nada, não tem poder. Eu gravei um vídeo anterior de um cara que se diz profeta, profetizando coisas terríveis sobre a vida de uma outra pessoa que parece ser um seu desafeto. Então, é triste isso. Mas que Deus manda recados, que manda coisas. Deus, não, com tanta capacidade, Deus não pode falar com o cara diretamente, não pode falar com o vizinho, tem que mandar um cara pela internet ficar falando essas bobeiras, ou esses outros que dizem que curam e fazem milagres e não fazem nada. O único milagre que eles fazem mesmo é da multiplicação de dinheiro, porque pedem e são astutos e muito bons nisso, para ficar pedindo dinheiro para tudo, enriquecendo e gastando dinheiro do povo. Ah, se eu pudesse falar uma coisa, eu não vou falar porque é muito comprometedor, mas o dinheiro das pessoas são gastas e eu já falei aqui de algumas vezes que eu sei de umas coisas e é complicado isso, é terrível, então é nojento, então difícil. A região norte é a que concentra a maior relação entre os números de estabelecimentos religiosos e o total da população. Há 79.650 igrejas no estado do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, o que representa a média de 459 para cada 100 mil habitantes, quase o dobro do valor do Brasil como um todo. O Acre lidera a média nacional com 554 igrejas para cada 100 mil habitantes, seguidos de Roraima, Amazonas, ambos com 485 para cada 100 mil habitantes. Do outro lado, a região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é a que tem a menor relação entre o número de igrejas e a população, com 226 para cada 100 mil habitantes. Demais tipos de endereço. A grande maioria dos endereços do Brasil é formada por domicílios particulares, ou seja, casas e apartamentos. Em segundo lugar estão os estabelecimentos comerciais com outras finalidades, como comércios, prédios culturais ou públicos. Domicílios particulares, casa, apartamento, 90 milhões, estabelecimentos de outras finalidades, lojas, prédios públicos e tal. Estabelecimentos agrícolas e tal. Então vamos lá. Segundo o IBGE, a maior precisão do levantamento pode ser da ferramenta importante para o planejamento urbano, para a criação de políticas públicas específicas. Então, falando de templo, o censo divulga basicamente que nós temos mais pessoas indo às igrejas em busca de todo tipo de cura do que indo aos hospitais. Vão às igrejas em busca de curas materiais, quando eu digo curas materiais, ou seja, cura física, não estou falando de nada espiritual, não. As pessoas vão para as igrejas, e eu já disse uma vez que minha cunhada levou o filho passando mal, ela levou para a igreja. Foi preciso ainda um certo bom senso da pessoa que, mesmo fazendo orações lá, optou por mandá-la ao hospital com a criança, que é o correto, né? Porque lá na igreja não tem nenhum tipo de médico e nenhuma pessoa que entende de saúde. Normalmente essas pessoas entendem mais de pedir dinheiro e fazer revelações toscas do que de fato mesmo curas, né? E essas pessoas também não vão às igrejas, aos templos, em busca de entendimento, de conhecimento, né? Ou seja, de uma inspiração, ou de que algum pastor, alguém de alguma rede social ligada a isso vai trazer entendimento, conhecimento
então vai parar, igual uma senhora que uma vez ia fazer o Enem e parou no meio do caminho para orar. Fala, como é que você para no meio do caminho para orar e perde o horário de entrar? E chegou lá, pediu para Deus derrubar os portões para ela poder entrar com a filha para poder fazer a prova do Enem. Ou seja, pediu para Deus derrubar os portões. Os portões estão em pé até hoje. Por quê? Porque isso não é uma coisa espiritual. Deus não atende essas loucuras. Isso não tem nada a ver com espiritual. É uma coisa humana, tremendamente humana. Ou seja, eu vou achar que Deus vai resolver todos os problemas humanos e não humanos. Você jogar nas costas de Deus ou na conta de Deus todas as problemáticas, as coisas que eu crio, que eu invento, que eu perturbo, que eu distraio, que eu complico, ou seja, tudo é na conta de Deus. Não, não é bem assim, não. As coisas precisam estar nos seus devidos lugares. E, lamentavelmente, nós temos um povo, a maioria, que, lamentavelmente, tem criado distorções e isso tem, assim, contaminado de uma forma tremenda, não só religiosos fanáticos, como os religiosos periféricos, aqueles que ficam nas redes sociais ou que não vão, mas vivem propagando os absurdos ditos por religiosos. E, lamentavelmente, nós estamos com uma quantidade enorme de pessoas que estão emborrecendo, pessoas que são negacionistas do planeta Terra, negacionistas das ciências, a medicina não serve mais, nada serve, as escolas não servem mais, nada serve, né? Então, assim, só essas pessoas que servem, só eles têm noção exata de como as coisas devem funcionar. E, infelizmente, uma gama enorme de pessoas tem se deixado levar por essa onda terrível de pessoas que não entendem de nada. E, como eu disse num comentário, nós estamos vivendo momentos que todo mundo é especialista, mas o cara não lê um livro, não escreveu um livro, não compreende nada, mas sabe de tudo. Infelizmente, é isso. Valeu, muito obrigado.